Livros históricos. Estes livros registram a história de Israel desde a ocupação da Palestina sob a liderança de Josué, passando pelas apostasias que levaram o povo a ser expulso pelos assírios e babilônios, até a restauração parcial pelos persas. O período cobre aproximadamente 1000 anos, de 1405 até 425 a.C. Estes livros dão a estrutura histórica ao restante do Antigo Testamento até a época de Neemias e Malaquias. Vão de Moisés, o legislador, até Esdras, mestre da lei. As palavras finais de Moisés em Deuteronômio 28 e 30 constituem uma introdução excelente aos livros históricos, ou digamos, os livros demonstram exatamente o que Moisés disse naqueles capítulos sobre o que seria feito pelo Senhor no caso de serem ou não obedientes. As bênçãos prometidas como resultado da obediência se evidenciam na conquista vitoriosa de Josué e nos magnificentes reinados de Davi e Salomão. Por sua vez, as maldições nas apostasias dos juízes, na posterior idolatria e no cativeiro dos dois reinos. As promessas de restauração final, embora evidente, esperem nos futuros últimos dias, Deuteronômio 4:30, tiveram cumprimento parcial de Zorobabel, Esdras e Neemias. Os livros históricos. A denominação de livros históricos classifica em geral os 12 livros que vão de Josué a Ester. Diferem dos livros de Moisés, os quais também são históricos quanto à ênfase fundamental. O Pentateuco traça a história redentora desde a criação até a morte de Moisés, mas dá destaque à aliança e aos alicerces legislativos de Israel. Os livros históricos, por outro lado, dramatizam o movimento histórico da nação durante toda a sua história na Palestina. Embora contenham temas religiosos e interlúdios exortativos, a investida maior é no desenvolvimento histórico do povo de Israel. O primeiro livro histórico a ser mencionado é Josué. O nome Josué, que se deve à principal figura do livro, significa salvação do Senhor. Os gregos traduziram-no para Jesus ou Jesus, como está na Vulgata Latina. O livro é anônimo e a sua autoria tem sido debatida com veemência, principalmente por aqueles que aplicam a teoria documentária do Pentateuco. A maior parte dele tem sido escrita pelo próprio Josué, que conhecia os fatos em primeira mão e era também um escritor, como está relatado no capítulo 24, versículo 26. Obviamente, um colaborador acrescentou mais tarde os últimos 5 versículos sobre a morte de Josué e de Eleazar. Esse colaborador pode ter sido Finéias ou um dos anciãos. O conteúdo do livro, que se limita à liderança de Josué, reforça a opinião de que tenha sido escrito
pelo sucessor de Moisés, e no seu próprio tempo, mais do que por qualquer outra pessoa em época posterior, e poderia ter continuado a história de fé até a época de Otiniel em Juízes. A data pode ser calculada como sendo de 1405 a 1375, adicionando-se aos 480 anos de 1 Reis 6:1 ao ano de 965, começo da construção do templo, e subtraindo-se os 40 anos de peregrinação no deserto. O objetivo do livro de Josué é preservar a história da conquista de Canaã e a divisão da terra entre as tribos. A história revela a fidelidade do Senhor como um Deus observador da aliança, em Josué 1:2-6. Demonstra também a posteridade de Israel, a grande vitória que o povo pôde alcançar se tão somente seguir a liderança teocrática, ou seja, o governo divino do Senhor, em vez de recorrer à força humana. O tema é risco e vitória da fé. Em Josué 10:13 temos a seção em que o sol se deteve. Duas intervenções sobrenaturais ajudaram a campanha meridional contra os amoritas. Primeiro, o Senhor lançou grandes pedras de granizo que fizeram uma destruição maior do que as tropas. 2. O Senhor encumpridou o dia da batalha e o exército de Josué conseguiu alcançar e vencer o inimigo. Apesar de esse milagre ser visto frequentemente uma expressão poética impossível do ponto de vista científico, ele não faz sentido como simples poesia. E o texto diz que aquele que foi um dia singular em toda a história. Capítulo 10, versículo 14. Cientistas espaciais asseveram recentemente ter descoberto, pelos cálculos do computador, um lapso de um dia na história antiga, reconhecendo o Senhor de Israel como Deus da criação. Entretanto, o problema torna-se exegético, certamente não científico, e a evidência de um milagre divino. O pecado de Acã. Capítulo 7 de Josué. Que havia de tão horrível no pecado de Acã, a ponto de ele merecer a sua própria destruição e de sua família e de seus haveiros. Não tinha Moisés prometido que os despojos de Canaã seriam presa de guerra? Deuteronômio 20, versículo 14. O roubo de Acã em Jericó foi um erro por duas razões. Violou uma ordem direta de Deus e roubou o que pertencia ao Senhor. Capítulo 6, versos 17 e 19. Desde que Jericó era a primeira cidade de Canaã a ser tomada, as primícias, portanto, o Senhor declarou estarem os despojos sob júdice, Levítico 27 e 29, reservados ao seu tesouro. Em campanhas posteriores, foi permitido ao povo que ficasse com os despojos. Capítulo 8, versículo 2. O castigo e a lição dele decorrente foram muito importantes para Israel no princípio da sua vida em Canaã, pois deveriam lembrar-se sempre
de que a terra pertencia ao Senhor, e ele exigia que lhe trouxessem sempre as primícias das colheitas. Fraude contra o Senhor foi a razão de o povo ser finalmente exilado, conforme 2 Crônicas 36, 21. Um outro ponto importante a se destacar foi a redenção de Raabe, a prostituta, em Josué 2, 12 a 21 e Josué 6, 22 a 25. Embora esta mulher cananeia seja retratada como prostituta e mentirosa, o Novo Testamento julga a sua atitude como obra de fé. Ela está em Hebreus 11, 31 e Tiago 2, 25. Deus aprovou as suas ações? Certamente não a sua prostituição, nem o logro aos seus compatriotas, mas aprovou a sua fé ativa e a sua reação de apoio aos desígnios do Deus de Israel, embora tal coisa fosse mostrada de maneira rude. Não tinham altos padrões de ética, mas demonstrou fé em Deus e ela via chegar a fim de purificar a terra da sua idolatria. A sua prostituição talvez caracterizasse o estado moral da cidade e pode antes ter lhe sido imposta a não ser escolhida. A grandeza de sua redenção pode ser vista no fato de que ela veio a tornar-se do lado materno uma ancestral de Davi e do Messias, Senhor Jesus. Assim, Raabe fez entrar na linha messiânica a herança de Moabe, que remonta à origem até mesmo do incesto de Ló e suas filhas. Do lado materno, Jesus veio de muitas nações, cananeus, moabitas, amonitas e etc. Embora sua linha paterna fosse estritamente hebraica. Aqui encerramos alguns fatos relevantes do livro de Josué. Ouça o áudio com atenção e você entenderá que a mão de Deus esteve sobre este homem, Josué, durante toda a sua vida.